Estávamos aqui para entrar no quadro principal do nosso programa, que é falando sobre web rádio, né? E o assunto principal nosso sobre rádio, né? Aqui o programa é Por Dentro do Rádio, você tem sempre um assunto específico sobre rádio. Rádio tem muitos assuntos, né? Mas hoje nós vamos falar sobre a conexão entre radialistas e o seu público. Isso mesmo, a conexão entre os radialistas, aqueles que falam na rádio, aqueles que estão falando no microfone das rádios, né? E o público da rádio, ou seja, os ouvintes. Existe uma conexão entre os dois. E a conexão é justamente essa que é a questão de a rádio ser ouvida. Então, é interessante que a gente coloque aqui para vocês que, em primeiro lugar, a rádio ela existe, digamos, vamos numa suposição, né? A rádio, a Associação de Web Rádios, ela existe. Ou qualquer outra rádio, né? Mas muita gente não sabe que existe, mas uma vez que a pessoa passa a conhecer, ou através de alguém que indica, ou através mesmo de pesquisa, ou de repente você está pesquisando alguma coisa lá na internet, né, no seu navegador da internet, de repente você está pesquisando uma coisa totalmente diferente, digamos, você está pesquisando sobre sabonete, daqui a pouco aparece lá rádio, você clica ali e ouve uma rádio. Então você passa a conhecer aquela rádio. E às vezes o ouvinte ele é levado pela programação ou pela boa programação daquela rádio, por alguma coisa que o chamou a atenção, talvez até pelo nome da rádio. Por exemplo, aqui a nossa rádio se chama Rádio Associação de Web Rádios. E aí as pessoas podem até ficar pensando assim, quando se deparam com esse nome, mas por que será que essa rádio se chama esse nome, né? Rádio Associação de Web Rádios. Que rádio é essa? Qual a finalidade dessa rádio? O que essa rádio faz? O que eles estão fazendo na programação? E aí a pessoa começa a ouvir e com essas e outras indagações, que pode ser muita coisa, né? Às vezes pode ser outras indagações que você pode ter quando você se conecta com a Rádio Associação de Web Rádios. Muitas perguntas vêm à mente e durante a programação você vai vendo o que a rádio está transmitindo e aí começa a haver uma conexão, ou seja, uma interação entre você e aqueles que estão fazendo a programação da rádio, mesmo que não seja falado, mas até mesmo através das músicas que são tocadas, né? A música fala muito para o coração das pessoas, as pessoas são movidas por música o tempo todo e às vezes nem se dão por conta disso, né? A maioria das pessoas gostam de música, são pouquíssimas as pessoas que não gostam de música ou que em algum momento da sua vida podem falar que a música não foi relevante na sua existência, na sua vida. Sim, a música é sempre relevante na vida de muitas pessoas, talvez da maioria da população, e músicas românticas, músicas que falam ao nosso coração, ou uma música simples, né? Às vezes até várias experiências que a gente passa na vida, sempre tem uma música específica e especial que a gente às vezes lembra, né? E talvez numa viagem você ouviu uma música e aquela viagem foi muito especial para você, lembra alguma coisa boa, ou talvez até alguma coisa que não foi tão boa assim, mas te lembra algo importante, uma experiência amorosa. Você tem sempre as músicas, né? Por isso que o rei Roberto Carlos sempre faz muito sucesso, porque as músicas românticas e músicas religiosas também, né? Ou seja, são várias as experiências humanas que são trazidas através da música e também através das expressões faladas, dos verbos, das expressões pronunciadas. E o rádio tem isso, porque o rádio é locução, o rádio é falar, o rádio é algo que você está ouvindo, não somente músicas, mas é falado também, como nós estamos falando aqui sobre esse assunto, a conexão entre radialistas, entre as pessoas que fazem a rádio,
ou que fazem a programação de uma rádio, ou falando, ou cantando, né, ou colocando as músicas que as pessoas pedem, que as pessoas gostam, mas existe uma interação entre o público, ouvinte, e os radialistas. Isso é muito interessante a gente comentar aqui, porque é um prazer muito grande. Eu falei no início do programa que ouvinte é algo que nós temos como presente nas nossas rádios, e principalmente em web rádio, que muitas vezes, vamos dizer assim, não tem muitos ouvintes, porque são rádios praticamente fechadas. São rádios fechadas, não são rádios abertas, digamos assim, que todo mundo pode ouvir sem ter um acesso mais dinâmico, assim, mais rápido. A pessoa precisa ter pelo menos o link da rádio para ouvir, ou através de um aplicativo, né? Como você está aí, de repente, talvez no aplicativo da rádio ou no site da rádio, você precisa de ter aquele link para ouvir a rádio. E também você precisa de saber quando que é a programação, como que é a programação, para você conhecer, você precisa entender essas coisas. Às vezes a pessoa, para ouvir a rádio web, ela precisa de ter essa noção de que ela pode ouvir várias rádios web, mas ela precisa do link da rádio ou do link do aplicativo para que ela possa ouvir, ou pelo menos saber o nome quando ela vai ouvir pela Alexa, né? Ela saber o nome direitinho da rádio. Olha que tem rádio que tem nome complicado para se falar, viu? Eu não vou nem tentar aqui falar o nome de algumas que eu já vi, mas tem rádio que é complicado, viu? Rádio abacaxi. Então é muito interessante isso também, que às vezes as pessoas colocam cada nome de rádio, né? Que a gente fica assim meio até triste de tanto chorar, de tanto rir, para não dizer o contrário, né? Então é algo assim que a pessoa precisa. Já pensou falar na Alexa lá, ô Alexa, eu quero ouvir a rádio tal, rádio abacaxi. A Alexa vai sorrir para você, viu? Mas é assim mesmo. Mas, na verdade, quem faz a programação da rádio ou do rádio está sempre preocupado em atingir um público específico, porque cada rádio tem a sua segmentação, e aí a pessoa tem que criar um vínculo entre as pessoas que chegam a ouvir aquela rádio e a programação em si. A programação é feita para aquelas pessoas, para aquele tipo de pessoa. Você, por exemplo, é um tipo de pessoa que gosta de música romântica, então você tem que ser direcionado ou se direcionar para uma rádio que toca música romântica, que fala sobre amor, que fala poesias, etc., né? Que fala sobre esse tema do amor, do romantismo, dessas coisas coerentes e inerentes a esse tipo de assunto que você gosta, né? Se você gosta de coisas assim como filmes, né? De curiosidades, então você tem que ser direcionado a uma programação desse tipo, né? E quem faz a programação da rádio está atento a isso, deve estar atento a isso, porque a pessoa vai atingir um público específico falando sobre aquele assunto, e rádio é sempre direcionada. As nossas rádios, web principalmente, devem ser muito direcionadas ao público, e saber o que o público quer ouvir, e saber o que o público gosta de ouvir, saber o que o público está interessado em saber, né, também em conhecer da rádio, e curiosidades desse tipo, né, dentro daquela segmentação do rádio, da rádio. Então é importante manter essa conexão, e os responsáveis pela rádio, eles devem ter esse cuidado de escolher bem essa programação, de saber que o público está de olho, está de ouvido, de olho não, de ouvido atento, né? E está ali para receber informações, para receber aquele carinho também de quem está falando, de quem está
trazendo a programação, de quem está movimentando ali aquela rádio e aquele conteúdo que a rádio exibe, que a rádio vai estar trazendo para os ouvintes. Então é muito importante. E os ouvintes, por sua vez, também, mesmo que às vezes a maioria dos ouvintes não entram em contato com a rádio ou com o radialista, mesmo às vezes em programações ao vivo, a grande maioria das pessoas não entra em contato com os radialistas ou com a rádio. Mas uma boa parcela de pessoas ficam interessados em entrar em contato com os radialistas, com aqueles que estão fazendo a programação, e muitas vezes pedem as músicas, né? Principalmente na web rádio tem muito isso. Isso é muito evidente, que as pessoas fiquem assim, até ansiosas para ouvir o nome deles, né? Eu falei aqui um abraço para várias pessoas hoje, né? E o nosso amigo César Trindade já falou lá, poxa, muito obrigado pelo abraço que você mandou, estou aqui na escuta, né? Lá de Salvador, na Bahia. Para a gente é uma coisa muito boa, porque quando tem alguém ouvindo, a gente se sente o máximo, né? Aqui do outro lado do microfone. Mas quando a gente vê que não tem ninguém interessado, a gente fica triste. Mas essa tristeza a gente deixa de lado, porque a rádio traz alegria, a rádio traz uma motivação muito especial. Quem está aqui falando, ou quem está trazendo o conteúdo para você, quem está colocando o conteúdo na rádio para você ouvir, são pessoas que estão querendo atingir um objetivo com essa programação, e o objetivo é trazer mais felicidade, trazer coisas boas para você. Pode ter certeza disso. A rádio que não está interessada nisso não é uma boa rádio, e com certeza você vai logo notar essa discrepância, essa questão aí de que essa rádio ela não traz aquilo que você está querendo, ela traz um outro conteúdo que você talvez não esteja interessado, né? É como você ouvir uma rádio romântica e de repente começa lá um rock barulhento, aquela coisa toda e tal, não tem lógica, né? Então precisamos estar atentos a isso, e os ouvintes estão atentos a tudo, porque eles estão ouvindo, e o ouvir é uma reação, uma das coisas humanas, né, que o ser humano tem, que traz reações, muitas vezes até inesperadas, né? Às vezes traz traz ao pensamento da pessoa algumas coisas boas, né? Ou algumas coisas saudosas. Por exemplo, a gente fala aqui sobre o saudosismo, aí pronto, vai ter gente até chorando, né? Se a gente falar uma poesia, falar uma coisa com uma música suave, né? E existe então essa interação entre os radialistas e o seu público, o radialista e os seus ouvintes. Isso é uma coisa muito boa de acontecer, e nós entendemos que isso faz parte do rádio, e que nós devemos, como web radialistas, como radialistas, fazer tudo possível para nortear as nossas programações e fazer o melhor conteúdo que a gente pode, direcionado aos ouvintes que estão interessados em ouvir aquilo que a rádio se propõe a trazer. Como aqui, por exemplo, nós trazemos programações sobre rádio, nós trazemos outros tipos de programações, né, porque não vamos ficar falando o tempo todo sobre rádio aqui, mas falamos quase que o dia todo aqui, tem vários anúncios aqui sobre rádios, e este programa uma vez por semana falando sobre rádio também, mas vê que nós tocamos música, nós temos aqui alguma coisa diferente, às vezes músicas também um pouquinho diferentes, algumas desconhecidas como essas que nós tocamos hoje, né? E assim por diante. Então, essa interação é muito legal, é muito boa, e ainda bem que ela existe, né? Porque o ser humano é interativo também na sua essência, e isso é maravilhoso, né? Então eu deixo aqui o meu abraço para você que está aí ouvindo essa programação e está aí acompanhando esse nosso tema, a interação entre, a conexão, né, entre o radialista e o seu público ouvinte. Deixo aí o meu abraço para todos vocês que são o nosso público ouvinte dessa rádio maravilhosa, que é a Rádio Associação de Web Rádios, com uma boa programação musical. Nossa programação é para ser uma programação mais instrumental, e também aproveitamos para tocar as músicas dos nossos cantores parceiros. Tá bom? Um grande abraço,
para você, muita paz ao seu coração. E já já nós vamos trazer aqui mais uma canção e vamos estar nos despedindo deste programa que já está chegando ao fim. Um grande abraço aí para você. O nome da música que nós vamos tocar agora é uma sigla, né? BPMDC. Eu não sei nem o que significa isso, mas vamos ouvir a música, né? De repente, ouvindo, a gente consegue discernir alguma coisa. BPMDC, do coletivo Insônica. Vamos ouvir aqui essa canção.